Hoje nós vivemos tempos muito diferentes daqueles de quando eu me converti, aos 14 anos. Eu lembro que eu vivia esperando e pensando na volta de Jesus. E isso fazia com que eu evangelizasse mais, fazia com que eu desejasse ser missionária, e nada disso impediu que eu tivesse uma profissão, que eu me formasse, que eu me tornasse uma boa profissional, que eu tivesse todos os empregos que eu tive, que eu me desenvolvesse profissionalmente. Nada disso impediu que eu tivesse um relacionamento com a minha família. Mas eu vivia pensando na volta de Jesus. E hoje, esse é o nosso assunto. Eu vou ler João capítulo 14, versículos 1 a 3, e diz assim: Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim, a fim de que vocês estejam comigo onde quer que eu esteja. João, assim como os outros discípulos, ele ouviu da boca do próprio Jesus, de forma direta, natural e sem rodeios, sem alegorias, que essa é talvez uma das realidades mais impactantes do Evangelho. Jesus morreu, Jesus veio em carne, viveu nesse mundo, morreu numa cruz, ressuscitou dos mortos e um dia voltará para buscar os seus. Agora, como foi que essa conversa surgiu? Essa conversa de voltar para buscar os seus. Começou porque Jesus, um pouquinho antes, lá no capítulo 13 de João, disse o seguinte aos seus discípulos: Meus queridos filhos, eu vou estar convosco por pouco tempo mais. Então, apesar de me procurarem, vocês não poderão vir comigo. João 13:33. Essa fala de Jesus, ela não passou despercebida por aqueles homens que o seguiam. Eles seguiam a Jesus há 3 anos, alguns deles. E não era como seguir um famoso no Facebook nos dias de hoje. Seguir a Jesus significava andar com ele pelas mesmas ruas, frequentar os mesmos lugares, almoçar junto, jantar junto, fazer tudo junto, ir às festividades, comer no mesmo lugar, orar juntos no mesmo lugar. Então, quando Pedro ouviu Jesus dizer que ia para um lugar e que Jesus não poderia levá-lo, Pedro falou o seguinte: Senhor, para onde tu vais? Pedro e os demais discípulos não estavam compreendendo. Por isso eles ficaram apreensivos. Eles não queriam ficar longe do seu mestre. Jesus estava falando do seu martírio, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, mas os discípulos não tinham a menor ideia do que iriam acontecer. Para nós, basta nós lermos. Então nós temos ali uma ideia muito bem organizada de como as coisas aconteceram. Pedro então insistiu na pergunta: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, Senhor. Foi em meio à angústia que tomou conta dos discípulos por causa dessa conversa de Jesus. Eles estavam prestes a perder a convivência com seu mestre. Eu fico imaginando, quando a gente se reúne, sai, vai a algum evento, vai almoçar junto, vai sair para algum lugar, como a gente se diverte. Quando a gente tem que ir a um lugar fazer um culto numa casa, a um hospital visitar alguém, como Deus opera em nossas vidas. Eu fico imaginando como era conviver com Jesus. Como é essa comunhão que nós temos entre nós e com Jesus ali no meio. Eu fico imaginando o gozo e a alegria. E o meu coração se emociona muito quando eu penso nisso.
Quando eu penso em tudo que nós fazemos juntos e nos alegramos com a presença de Deus, em tudo que Deus fala, em tudo que Deus toca nas nossas vidas, eu fico imaginando o Filho de Deus andando aqui nessa terra. Eu fico imaginando chegar perto do Filho de Deus, sentir aquela presença poderosa. Os discípulos estavam apavorados com a ideia de perder tudo aquilo. E foi em meio a essa angústia que tomou conta deles, que Jesus falou do lugar para onde ele iria. Ele disse: eu vou para a casa do Pai. É um lugar com muitos aposentos. E nesse lugar há espaço suficiente para todos vocês. De fato, tudo isso aconteceu. O sofrimento, a morte de cruz, a ressurreição, o seu retorno para a casa do Pai, tudo isso está escrito em Atos 1, 9 e 11. Foi assim. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto os discípulos olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma, assim como vocês o viram subir. Assim, alguém que não creia no profundo de sua alma que Jesus viveu como um de nós, sofreu sem merecer, morreu em uma cruz, ressuscitou dentre os mortos, foi elevado aos céus, não tem motivo algum para nos dias de hoje acreditar que ele está voltando. Esse é o cerne da doutrina cristã. Toda aquela doutrina que diz que você tem que se conformar com esse mundo, conquistar tudo nesse mundo e que as coisas todas você tem que conseguir aqui, isso não é o cerne da doutrina cristã. Porque se fosse tudo aqui, por que Jesus voltaria para nos buscar, para estarmos com Ele? A terra não é o céu. Nós vamos viver com Ele no lugar que Ele preparou. Assim como um pai e uma mãe preparam a chegada de um filho, arrumam um quarto, compram as coisinhas para ele e passam aqueles 9 meses olhando para aquele lugar, ansiando que aquele filho chegue. Assim Jesus está ansiando para que nós estejamos com Ele. Mas a maioria das pessoas e o evangelho do século 21 não fala sobre isso. Diz que as pessoas vão ficar aqui, que vão ter que conquistar as coisas aqui, e enganam a muitos dizendo que o céu é na terra. Esse dia glorioso, de forma nenhuma, deve ser usado para fazer ameaças para quem não crê. Nós não fomos chamados para ameaçar quem quer que seja. Nós fomos chamados para amar as pessoas. Tentar fazer com que alguém comece a crer em Jesus, dizendo que nesse dia vai ser um dia terrível, não é um bom caminho. O caminho para alguém entregar sua vida a Jesus é ser alcançado pelo amor dele. A espera desse dia deve ser motivo de paz. Jesus começou a falar da casa do Pai, para onde Ele ia e para onde Ele vai nos levar. E quando os discípulos estavam angustiados com a possibilidade de não poderem mais estar junto com o Mestre, Ele então explicou. Eles ficaram apreensivos e pensavam: quem nos ensinará? Quem nos confortará nos dias difíceis? Quem compreenderá nossas dúvidas? Quem nos encorajará? Assim, quem nos guiará para sermos pessoas melhores? Quem desvendará os nossos corações? Quem então vai nos oferecer perdão? Os discípulos não podiam nem pensar em ficar longe de Jesus. Eu fico imaginando essa cena. É como nos dias de hoje, alguém que conhece a Jesus profundamente pensar em jogar tudo para o alto e não andar mais com Jesus. Diante de tantas inquietações, o Senhor procurou aquietar o coração dos discípulos e disse: não se turbe o vosso coração.
Muitas vezes nós também somos tomados pela angústia e pela inquietação. Muitas vezes a ansiedade a respeito da vida, daqueles que amamos, sobre nós mesmos, cresce e nos consome. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Não deixe que o seu coração se perturbe demasiadamente com as circunstâncias e as coisas dessa vida. Lembre-se de que Jesus foi preparar a casa do Pai para nos receber. E um dia nós estaremos com Ele, usufruindo da eternidade para a qual fomos criados. Ela começa aqui e agora. Mas não podemos esquecer de que a nossa existência não está limitada a essa vida. Esse cristianismo do século 21, que tudo se concentra nessa terra, em conquistar coisas aqui, em ter tudo aqui, essa não é a verdadeira doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo consiste em vida e vida eterna. A vida abundante aqui nessa terra, Ele prometeu para quem crer nele, mas a nossa vida não termina aqui. Ele não morreu na cruz por nós para nós vivermos aqui, sermos bem-sucedidos profissionalmente, casarmos, termos filho. Não, para curar nossas enfermidades. Não foi para isso que Ele morreu. Ele morreu e deu a vida por nós para que nós tenhamos vida e vida eterna. Temos uma vida eterna com Cristo para vivermos. Não ficaremos aqui, nem nós, nem nossa casa. Porque Ele disse, se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Os teus, aqueles a quem você ama, a sua família, aqueles teus amigos queridos por quem você ora. Portanto, irmãos, mesmo quando as circunstâncias do dia a dia não são tão boas quanto nós gostaríamos que fossem, essa esperança do glorioso dia da vinda de Cristo deve nos encher de paz, pela convicção que temos de que Ele virá e nos levará para si. Devemos pensar como o apóstolo Paulo que disse, porque vivemos por fé e não por vistas. O dia glorioso de Jesus não pode ser motivo de medo, deve ser motivo de confiança. Aquele que era um momento difícil para os discípulos, porque eles estavam confusos com o que Jesus acabara de dizer, não deve ser motivo de medo para nós. Os discípulos tinham deixado tudo para seguir a Jesus, o enviado de Deus. Mas Jesus acabara de dizer que tudo isso ia acabar. Pense na cabeça deles. Eles largaram tudo. A profissão deles, a casa deles, largaram tudo para andar e viver com Jesus. Então Jesus chega um dia e diz, olha, isso vai acabar. Eu vou embora e não vou poder levar vocês agora, no mesmo momento. Eu acho que os discípulos foram invadidos por dúvidas nesse momento. Eles devem ter pensado, será que eles haviam sido enganados por um falso Messias, que agora estava indo embora? Será que eles tinham desperdiçado 3 anos de suas vidas, seguindo a pessoa errada? Será que valia a pena continuar ao lado de Jesus? Essa e outras perguntas certamente vieram às suas mentes naquele momento. E ao perceber as dúvidas que consumiam aqueles homens, Jesus faz um convite. Creiam em Deus, creiam também em mim. Esse mesmo chamado, um convite para confiar nele, Ele faz hoje para mim e para você. Os dias são difíceis e as dúvidas também rondam o meu e o seu coração nos dias de hoje. Será que esse negócio de igreja, será que esse negócio de Bíblia, será que esse negócio de oração, será que esse Jesus vale a pena? Será que Ele existe mesmo? Será que existe vida eterna? Será que não é um desperdício de vida eu usar o pouco tempo que eu tenho nesse mundo, depois de um dia de trabalho, conversando sobre fé, sobre santidade e vida de adoração a Deus? Será que tudo isso vale a pena? Será que não seria melhor eu ficar dormindo em casa no domingo? Será que não é melhor eu cair fora e procurar outra turma? Procurar fazer outra coisa? As mesmas palavras ditas por Jesus aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás ecoam hoje em nossos ouvidos. Creiam em Deus. Creiam
também em mim. Há uma promessa feita pelo Filho de Deus de que Ele vai voltar. Alimente o seu coração com essa esperança. Seguir a Jesus começa a produzir frutos agora, sim. Mas não é um projeto apenas para este mundo. Ele continua por toda a eternidade. O projeto de vida de Jesus não é para viver apenas nesse mundo. Ele disse diferente: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Portanto, fortaleça o seu coração com a esperança da volta do Senhor. Desde os meus 14 anos, essa é a maior esperança da minha vida. Eu fui ensinada desde cedo: a minha pátria não é aqui. O meu coração não pode estar aqui. Eu não vou viver a plenitude de tudo que Deus tem para mim aqui. Isso não vai me impedir de crescer profissionalmente, de ser dedicada à minha família. Isso não vai me impedir de fazer as coisas na igreja. Nada disso. Mas isso vai fazer com que eu tenha em mente que eu não vou conquistar tudo aqui. Não com expectativas falsas de uma vida sem sofrimento, não é isso. Fortaleça o seu coração com a esperança de que Jesus vai voltar. Você verá que os dias serão mais leves. O consolo estará presente e a sua confiança será renovada. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Sempre que eu leio essa conversa de Jesus com seus discípulos, eu penso que ele, quando disse isso, que eu vou ler agora, ele deve ter aberto um grande sorriso. Eu fico imaginando a cena dele dizer: olha, eu em breve não vou estar com vocês. E não vou poder levar vocês agora comigo. Eu fico pensando como eu reagiria. Mas como? O que vai acontecer? Então, em seguida, depois de Jesus dizer: crede em Deus, crede também em mim, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou para preparar lugar para vocês. Nosso lugar não é aqui. Não vivamos como se tudo terminasse aqui, porque isso não é verdade. No momento em que seus amigos estavam confusos sobre esse lugar para eles, que eles não poderiam acompanhar a Jesus, Jesus então tenta tranquilizá-los, dizendo para onde ele ia e o que ele iria fazer. Não era preciso que eles se preocupassem ou ficassem angustiados, porque Jesus ia voltar para a casa do Pai. E qual a razão dele voltar para a casa do Pai? Para preparar lugar para nós. Uma grande festa, é isso que nos espera. Jesus foi elevado aos céus, retornou para a presença de Deus, a fim de preparar a eternidade para a nossa chegada. Há lugar para todos, mas é preciso preparar tudo para a maior e mais importante celebração de todos os tempos, a festa das bodas do Cordeiro. Hoje nós vamos lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. E vamos cear até que Ele venha. Todo esse simbolismo vai acabar quando nós estivermos diante dele. E diz assim, Apocalipse 19, 6 a 9. Então eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreve, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Naquele momento, os discípulos ainda não sabiam sobre essa grande festa.
É possível que eles nem tenham compreendido muito bem o que Jesus disse sobre ir para a casa do Pai e preparar lugar. Mas nós, irmãos, nesse aspecto, somos mais abençoados porque o Espírito de Deus revelou ao apóstolo João, na sua velhice, esse quadro maravilhoso que nós acabamos de ler. A festa está sendo preparada. A história da humanidade, a minha história e a sua história estão sendo guiadas por Deus para que Ele receba o justo reconhecimento, o justo louvor e a justa adoração que Ele merece. Amém. Quando tudo estiver pronto, quando a noiva, que é a igreja, estiver preparada, quando tudo houver sido completado, então o grande e glorioso dia chegará. Quando penso nisso, meu coração se enche de expectativa e às vezes de apreensão. Tem sido assim no transcorrer de mais de 2000 anos. Por isso, acho que nesse ponto vale a pena pensar em duas coisas. A primeira é que não há razão para tentar apressar a chegada desse dia. Não há razão para tentarmos adivinhar quando será esse dia. É claro que podemos desejar que chegue logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós podemos dizer. No livro de Apocalipse, há uma palavra que expressa esse desejo. E essa palavra é Maranata. Mas não há nada que possamos fazer para antecipar esse dia. Tudo acontecerá no tempo de Deus. E só acontecerá quando a noiva, que é a igreja, estiver pronta e chegar a hora. Não há razão, a segunda coisa é que não há razão para fixar a nossa mente nesse glorioso dia apenas e esquecer a vida que estamos vivendo agora. Na verdade, João afirma que a noiva, que é a igreja, estará vestida de linho fino. Isso quer dizer que a maneira como vivemos nossas vidas aqui e agora é de grande importância para a festa que virá. As pessoas estão pensando que vão poder ir vestidas de qualquer forma. Quando você recebe um convite para um evento, lá tem escrito o traje que você deve ir. Eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas não respeita o que está escrito ali naquele traje, naquele convite sobre o traje, mas nas bodas do Cordeiro, isso tem que ser respeitado. O linho fino representa os atos de justiça dos santos, que são aqueles que são purificados por Jesus. Nessa conversa que Jesus teve com seus discípulos, um pouco antes de sua prisão, ele deixou transparecer algo que deve encher nosso coração de alegria. O Senhor não vem apenas para cumprir uma agenda celestial marcada. Ele vem e ele nos revela algo muito importante. Ele vem porque ele anseia pela minha e pela sua companhia. Ele vem porque ele deseja, ele espera a nossa chegada. Assim como um pai e uma mãe esperam o nascimento de um filho, esperam a chegada de um filho a esse mundo, Jesus está esperando que os tempos se cumpram para que nós sejamos tomados para ele. João 14,3 diz assim: se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam comigo aonde quer que eu esteja. Que coisa maravilhosa! Jesus vem nos buscar para ficarmos junto com Ele, onde Ele estiver. Ele nos quer ao seu lado, participando daquilo que o Pai preparou para nós desde a eternidade. Esse dia glorioso será o dia do reencontro de Jesus com seus discípulos. E nós, por qualquer coisinha, dizemos que não queremos mais seguir a Ele. E nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Enquanto Ele está lá ansioso, esperando o dia em que estaremos todos com Ele, eu fico imaginando aquela multidão de salvos e naquele meio, aquela multidão de pessoas que aceitou Jesus, que anda no caminho, mas Ele sabe que durante o caminho muitos vão largar o arado, muitos vão olhar para trás, muitos não vão chegar ao fim. Muitos são chamados,
mas poucos são os escolhidos. O apóstolo Paulo pode nos ajudar a compreender isso, e ele diz assim: porque desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que viessem até ele, e ele já sabia quem seria, se tornariam semelhantes ao seu filho, a fim de que o seu filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. E tendo nos escolhido, chamou-nos para si. E quando viemos, respondendo à sua chamada, ele nos reconciliou consigo, concedendo-nos o direito à sua glória, a estarmos com ele. Quando a festa estiver pronta, irmãos, Jesus voltará. Ele se fez carne, viveu entre nós, entregou sua vida como sacrifício, e acontecerá assim, como foi revelado ao apóstolo João. A festa está preparada para os amigos de Jesus. Muitas pessoas se perguntam: por que é que está na Bíblia? Mas eu preguei em teu nome, mas eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz tantas maravilhas. E Jesus diz: jamais os conheci, apartai-vos de mim. Por que será? Porque a festa está preparada para os amigos. Quando você dá uma festa, você convida os seus inimigos? Você convida quem você nunca viu na sua vida? Não. Você dá festa para os seus amigos. O convite para a festa é para quem você conhece. Você não vai colocar dentro da sua casa qualquer pessoa. A festa está sendo preparada para os amigos de Jesus, para aqueles que desejam estar com ele, para aqueles que o amam e são gratos pelo que Jesus fez por eles. A festa está pronta, mas será que eu e você estamos prontos para participar dela? Jesus é aquele amigo que participa das coisas da sua vida? Ou será que ele é apenas uma imagem, um crucifixo, uma oração repetida, uma marca na capa da Bíblia? O que Jesus é para você? Você precisa conhecer mais sobre o que Jesus fez por você. Você deve procurar saber o que significa a morte dele na cruz. Você precisa procurar saber mais sobre como isso foi uma prova de amor por mim e por você. Você precisa descobrir o quanto Deus o ama e o quanto Ele deseja cuidar de você, o quanto Ele deseja tornar uma pessoa melhor e fazer de mim e de você alguém parecido com Jesus, que confia completamente no amor do Pai. É normal que nossa curiosidade fique aguçada com esse evento tão importante para aqueles que confiaram sua vida ao Senhor. Os discípulos também ficaram curiosos. Quem registrou essa curiosidade foi Mateus. Ele disse assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Mestre, dize-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Que bom que os discípulos perguntaram. É bem possível que eles esperassem respostas bem objetivas, mas Jesus fez diferente. Ele relatou um imenso cenário em que várias coisas estariam acontecendo ao mesmo tempo. Aparentemente, Jesus estava se referindo aos tempos que sucederão ao arrebatamento da igreja, ou para alguns, a igreja ainda estará aqui, nos tempos da grande tribulação. Tempos duríssimos, que serão experimentados pelo povo eleito de Deus, os descendentes de Abraão. Jesus falou em perseguição, falou no esfriamento do amor de muitos, falou nos falsos messias que apareceriam. Ele disse que serão tempos de guerra entre as nações, de fome no mundo e muitos terremotos. Jesus disse também que o tempo que antecederá a sua vinda será marcado pelo aparecimento de inúmeros falsos profetas. Pessoas que, falando em nome dele, enganarão muitas pessoas. Ele disse que serão realizados sinais miraculosos e maravilhas impressionantes, com o propósito de enganar o povo escolhido de Deus. Esses falsos mestres e falsos profetas, eles farão grandes sinais. Mas quando tudo isso acontecer, aqueles que confiaram em Jesus como seu Senhor e Salvador, viverão algo tremendo e maravilhoso.
Vejamos o que diz o apóstolo Paulo a respeito. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos com o nosso Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ele diz que não é para a gente se consolar, dizendo para as pessoas: olha, Jesus vai te dar a sua casa. Olha, Jesus vai curar a sua enfermidade. Jesus vai te dar filhos. Jesus vai te dar uma esposa, um marido. Jesus vai te dar um emprego. Olha, Jesus vai pagar a sua conta de luz. Não é assim. Ele nos ensina o que é que deve nos consolar. Porque a Bíblia diz para buscar primeiro o reino. Porque todas essas coisas, como o Rafael disse, tudo mais com letra maiúscula e garrafal nos será dado. As imagens que foram reveladas a Paulo pelo Espírito de Deus são impressionantes e tremendas. É assim que Jesus virá buscar sua igreja. É assim que a noiva será arrebatada para encontrar-se com o noivo. Primeiro, todos aqueles que morreram confiados no Senhor serão ressuscitados e terão seus corpos devolvidos. Depois, os que estiverem vivos naquele dia terão seus corpos transformados. E então todos juntos nos encontraremos com o Senhor Jesus para a grande celebração. Naquele dia, irmãos, primeiro eu vou ver meu pai e minha avó que morreram no Senhor receberem o corpo deles de volta, mas um corpo glorificado. E é só depois disso, nós que estamos vivos, teremos o nosso corpo transformado e subiremos juntos. Já imaginou que dia glorioso? Todos aqueles a quem você ama, que morreram em Cristo, que são ou seus filhos na fé, ou filhos de alguém, como minha avó e meu pai, meus filhos na fé, subindo junto comigo, para nunca mais sair de perto de Deus. Essa é a nossa esperança. Depois que estiverem vivos, serão transformados, e todos juntos nos encontraremos com Jesus. Portanto, amados, nós não estamos aqui abandonados nesse mundo louco. Não estamos vivendo como se não houvesse amanhã, como alguns poetas propõem. Nós, os que cremos na vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, aguardamos com alegria a expectativa do seu retorno. A eternidade que nos espera não nos foi completamente revelada, para sabermos tudo o que é que Deus tem preparado para nós. A minha oração, para finalizar, é um pedido a Deus, a fim de que os nossos olhos permaneçam voltados para Cristo, que nossos corações sejam preenchidos com paz e a nossa fé no Senhor nos fortaleça, porque a festa está quase pronta, o dia se aproxima, ele já está às portas. Já está às portas o tempo em que a dor, o choro, o lamento e a solidão serão banidos de toda a vida de todas as pessoas que creem nele. E todas convergirão para Cristo. Em Romanos 11, eu vou terminar lendo Romanos 11, 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos! Inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, porque por ele, para ele são todas as coisas. A ele, portanto, seja a glória para todos sempre. Amém.
Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, a fim de compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas.